Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 19, Ideoplastia. No sono provocado. Para maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer a ideoplastia. Ideoplastia significa ideia materializada, ok? Pela qual o pensamento pode se materializar, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. Então, ela tem longa duração quando a mente mantém a ideia, o que já conhecemos como ideia fixa, quando alimentamos a ideia com os mesmos pensamentos. Ok? Entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às encarnadas, é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem dos médiuns, como também dos companheiros que comungam suas tarefas e experiências, estabelecendo-se problemas espontâneos cuja solução reclama discernimento. Aqui vamos pensar em uma sessão mediúnica. Se o médium ostensivo, os médiuns de sustentação e os espíritos envolvidos no trabalho se mantiverem alinhados no trabalho, cada um fazendo a sua parte, o trabalho caminha tranquilo, com eficácia. Caso contrário, o trabalho pode parar ou partir para o comando de espíritos zombeteiros. Os espíritos zombeteiros vão assumir esse trabalho. Por isso ele diz, é preciso ter discernimento, porque o comando do trabalho é dos encarnados. Para esclarecer o assunto, recordemos o circuito de forças existentes entre magnetizador e magnetizado no sono provocado. Se o magnetizador sugere ao magnetizado a existência de determinada imagem em certo local, de imediato a mente do sujeito. Sujeito é aquela palavra francesa que a gente traduz como sujeito, né? Governada pelo toque positivo que a orienta, concentrará os próprios raios mentais do ponto indicado, aí plasmando o quadro sugerido, segundo o princípio da reflexão, pelo qual, como no cinema, a projeção de cenas repetidas mantém a estabilidade transitória da imagem, com o movimento e som respectivos. Então, o hipnotizado contemplará o desenho estabelecido nas menores particularidades de tessitura. E se o hipnotizador, sem preveni-lo, coloca um espelho à sua frente, o sensitivo de imediato demonstra incontrolável assombro ao olhar a gravura em dupla exibição, porque a imagem refletida parecerá tão real quanto a outra. Emprega-se comumente a palavra alucinação para designar tal fenômeno, mas a definição não é praticamente segura, uma vez que na ocorrência não entra em jogo o devaneio ou a ilusão. Então, não é alucinação, é um comando. E na mente daquele que está sendo hipnotizado ou que está em contato com o espírito, a imagem é real. Ela está sendo colocada para ele como real. Por isso ele sempre nos alerta sobre a importância do vigiar e orar. Então André, ele alerta sempre, todos os livros ele fala isso, da importância do orar e vigiar e orar. Assim como acontece nos espetáculos da televisão,
em que a cena transmitida é essencialmente real, através da conjugação de ondas, o quadro entretecido pela mente do magnetizado ao influxo do magnetizador é fundamentalmente verdadeiro, porque, segundo análogo princípio, fazendo convergir em certa região as oscilações do próprio espírito, o hipnotizado cria a gravura sugerida, imprimindo-lhe vitalidade correspondente à força da percussão sutil, pela qual a tela se estrutura, ou seja, para o hipnotizado, aquilo é real. Aliás, o acontecimento corriqueiro dá noções exatas da ideoplastia em todas as atividades mediúnicas comandadas por investigadores em que a exigência alcança as raias da presunção. Multiplicando instâncias além da fiscalização compreensível e justa, não se precata, ou seja, não se leva em conta de que se transformam em hipnotizadores incômodos, ao invés de estudiosos equilibrados, interferindo no circuito de energias mantido entre o benfeitor desencarnado e o servidor encarnado, bloqueando assim a realização de programa do plano superior com vistas à identificação e revelação da espiritualidade maior. Nos fenômenos físicos, nas sessões de efeitos físicos, diante das energias ectoplasmáticas exteriorizadas no decorrer das tarefas em via de efetivação pelo instrutor espiritual, se o experimentador humano formula essa ou aquela reclamação, eis que a mente mediúnica, como ocorre ao sujeito na hipnose artificial, se deixa empolgar pela ordem recebida, emitindo a própria onda mental, não mais no sentido de atender ao amigo desencarnado que dirige a ação em foco, mas sim para satisfazer ao pesquisador no campo físico. Então, por isso, o trabalho mediúnico exige disciplina, discernimento e comprometimento. Cuidado com a curiosidade, André Luiz fala isso desde o primeiro livro. Cuidado com os pedidos individuais na hora do trabalho. Se for combinado antes, beleza, se não, segue o trabalho como ele deve ser seguido. Pedidos particulares, nessa hora, não. Daí porque, apreendendo com mais segurança as necessidades do médium e respeitando-as com o elevado critério de quem percebe a complexidade do serviço em desenvolvimento, as entidades indulgentes e sábias se retraem na experiência, mantendo-se em guarda para proteger o conjunto, como professores que, dentro das suas possibilidades, se colocam na posição de sentinelas quando os alunos abandonam os objetivos enobrecedores da lição, percorrendo no terreno de caprichos inconsequentes. Interferências ideoplásticas. Mentalizemos o orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia regularmente controlada, quando esteja constituindo a forma de um braço com os recursos exteriores do médium, que planeja maior desdobramento do trabalho em curso. Se no mesmo instante o experimentador terrestre, tocando a forma tangível, solicita, por exemplo, uma pulseira. Quero uma pulseira no braço.
De imediato, a mente do médium recolhe o impacto da determinação e, em vez de prosseguir sob o controle benevolente do operador desencarnado, passa a obedecer ao investigador humano, centralizando de modo inconveniente a própria onda mental induzida sobre o braço já parcialmente materializado, aí plasmando a pulseira nas condições reclamadas. Ou seja, interrompe o trabalho para obedecer à ordem do encarnado, interrompendo ou acabando com o trabalho proposto. Sugerida a interferência, o serviço da esfera espiritual sofre enorme dificuldade de ação, diminuindo-se o proveito da assembleia encarnada. E na mesma pauta, requerimentos fúteis e pedidos desordenados dos circunstantes provocam ocorrências ideoplásticas de manifesta incongruência, baixando o teor das manifestações, por viciarem a mente mediúnica, ligando-a à influência de agentes inferiores, que não raro passam a atuar com manifesto desprestígio dos projetos de sublimação, a princípio acalentados pelo conjunto de pessoas irmanadas para o intercâmbio. Ou seja, aquele grupo que tinha um objetivo maior fica nas mãos de espíritos menos esclarecidos. Mediunidade e responsabilidade. De certo, não invocamos o relaxamento para o governo das reuniões de ectoplasmia, nem endossamos a irresponsabilidade. É preciso disciplina, é preciso uma vontade de servir e não vontade de ser servido. Recordamos simplesmente que a bancarrota de muitos circuitos organizados para o trato de efeitos físicos, e notadamente da materialização, se deve à própria incúria. Incúria é desleixo, ou impertinência daqueles que os constituem, na maior das vezes, indagadores e pedinchões inveterados, quer dizer, pedintes insistentes, que descambam imperceptivelmente para a leviandade, comprometendo a obra planejada para o bem, porque interpõem os mais estranhos recursos na edificação programada, provocando enganos ou fraudes inconscientes e intervenções menos desejáveis em resposta à irresponsabilidade deles mesmos. Ou seja, é a lei da afinidade. Cada um fica com seus afins. Baixou a vibração, vai de encontro aos que têm vibrações inferiores. Preferiu a curiosidade ou pedidos de seu interesse, comprometeu o trabalho, e a resposta aos seus pedidos será dada por zombeteiros. Em outros fenômenos, idênticos fenômenos com a ideoplastia por base são comuns na fotografia transcendente em seus vários tipos, porque se o instrumento mediúnico e acompanhantes não demonstram mais alta compreensão dos atributos que lhe cabe na mediação entre os dois planos, preponderando a força de suas próprias oscilações mentais sobre as energias exteriorizadas, perde-se, como é natural, o ascendente da esfera superior que alegraria a experiência com o selo de sua presença iluminativa, apenas impondo-se sua marca dos encarnados inquietos, ainda incapazes de formar o campo indispensável à receptividade dos agentes de ordem mais elevada. Na mediunidade de efeitos intelectuais,
a psicografia, a psicofonia, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente, com situações e personalidades reais, como uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa que apenas por ver o seu retrato animado num filme. Como a criança, quando vê um filme, porque ela acha que o que está vendo é real. André está utilizando esse exemplo para dizer que os médiuns que não estudam, não se preparam, aqueles médiuns que não vão servir à espiritualidade, vão trabalhar porque se não for, eles vão passar mal, vai ter dor de cabeça. Esse médium acaba vendo o que ele pensa, a sua ideoplastia, a materialização de suas ideias e não o que a espiritualidade está lhe mostrando. Lembra daquele episódio de livro anterior em que 3 das médiuns, únicas 3, tem mais, né? Mas só as 3 viram algo que estava sendo mostrado e mesmo assim elas viram partes, cada uma viu uma parte daquilo que estava sendo mostrado, né? Elas não conseguiram captar a mensagem toda. É o que ele fala, é preciso a gente se empenhar muito para que a gente possa fazer o melhor possível. Na mediunidade aviltada, onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos desde épocas imemoriais do mundo, é justamente nos círculos do magismo, no exercício da magia, dentro dos quais a mediunidade rebaixada a processos inferiores de manifestação se deixa aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências degradadas que cunham ideias escravizantes para quantos se permitem vampirizar, aceitando sugestões deprimentes, quantos se entregam ao culto da magia aviltante, arremessam de si próprios as imagens menos dignas a que se vinculam, gerando tabus dos quais dificilmente se desvencilham a face do terror que o demorado cativeiro às forças da ignorância lhe instila, ou seja, penetra uma ideia, um sentimento progressivamente no espírito de alguém. Então, aqui André está falando dos médiuns invigilantes que não têm comprometimento com o trabalho, não têm comprometimento consigo mesmo no sentido de estudar, de se aprimorar. Esses médiuns acabam sendo vampirizados por espíritos inferiores e não dão um passo sem perguntar a eles o que fazer. Ficam dependentes desses espíritos. Estão na mesma sintonia porque ele quer obter favores e os espíritos infelizes querem a sua energia. Por isso os manipulam de tal forma que os mantém presos a eles. Essa escravidão a que se submete acaba se tornando muito difícil de sair. É preciso ter muita força de vontade para começar a procurar se elevar, lembrando que os espíritos infelizes não respeitam o livre-arbítrio do médium, dão palpites, manipulam, vampirizam. Espíritos um pouco mais esclarecidos sabem da sua responsabilidade,
sabem da responsabilidade que estão assumindo quando interferem na vida de alguém. Então, eles não vão interferir. Então, quando alguém está dando muito palpite na vida da gente, abre o olho, cuidado. É difícil de sair? É. A mesma coisa que a gente, aqui na Terra, né? Nós temos aqueles grupos de drogas, de alguma coisa que a criatura não consegue sair daquele grupo, né? Claro que algumas conseguem, e é isso que ele está falando, né? Se eu tiver muita força de vontade, eu consigo sair. A mente submetida à idolatria dessa natureza passa a manter por sua própria conta os agentes com que se tortura, tanto mais intensamente quanto mais extensa se revele a sua sensibilidade receptiva, porque com mais alto poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma tanto o bem que a tonifica, quanto o mal que a perturba. E não se diga que o assunto se prende a mero entrechoque de aparências, uma vez que a sugestão é poder incontestável, ligando a alma de maneira inequívoca às criações que lhe são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher as resultantes da treva ou da luz a que se afeiçoe. Então, lembrando que lá no início do capítulo ele disse: entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às criaturas encarnadas. Então, devemos entender que dormindo ou acordado, encarnado ou desencarnado, nós temos que ser vigilantes. Por isso a necessidade do estudo, por isso a necessidade da oração, da reforma íntima, porque a invigilância nos leva a trabalhos menos dignos. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.